lindo coral, você também vai cantar. Eu vou cantar. Aleluia. Eu vou cantar. Eu vou cantar. Arcanjos, serafins, Sim, Senhor. todos, Amém, Senhor. Jesus regendo Oh, este grande coral. aleluia. Eu estou indo, Eu estou vou. ensaiando, me preparando pra cantar lá. Oh, Deus. Eu vou Olá. cantar naquele lindo coral. Deus Quem é que vai cantar naquele coral? Eu vou cantar naquele lindo coral. Você também vai cantar. Eu vou. Aleluia. Naquele lindo coral. Quem é que vai vai? cantar naquele coral? Eu vou cantar Glória. naquele lindo coral. Você também vai cantar. Eu vou cantar naquele lindo coral. Quem é que vai cantar naquele coral? Eu vou cantar naquele lindo coral. Você também vai cantar. Abatido, falar. Quem é que Vai cantar naquele coral. Eu vou cantar naquele lindo coral. Você também vai cantar. Eu vou cantar. Eu Aleluia. vou cantar. Eu vou cantar. Oh, glória. Lindo, Ante isso aí, ó. Lindo coral. Coral do céu. Lindo coral. Lindo coral. Oh, glória. Eu vou cantar naquele lindo coral. Quem é que vai cantar naquele coral? Eu vou cantar naquele lindo coral. Você também vai cantar. Eu vou cantar naquele lindo coral. Quem é que vai Aleluia. cantar naquele coral? Eu Eu vou. vou cantar naquele lindo coral. Você também vai cantar. Eu vou. Oh, Quem é que vai aleluia. cantar naquele lindo coral? Vou cantar. Glória a Deus. Aleluia. Acordando hoje mais pentecostal do que nunca. No mistério. Glória. Aleluia. Bom dia, gente. Bom dia para quem acordou agora. Boa tarde para quem acordou cedo para orar em línguas. Aleluia. Vamos embora. Ontem nós tivemos a nossa live, né? Nós estamos, para quem não sabe, na semana da Escola de Profetas gratuita online. Então, todo dia, às 19 horas, nós recebemos um profeta aqui. E 11 da manhã, temos um bate-papo, uma resenha. Isso para quem está aqui no Instagram. Depois o vídeo fica salvo no YouTube e aí vai ser apenas um arquivo, né? Então hoje, por exemplo, hoje é dia 27 de agosto de 2020. Hoje é quinta-feira e nós já tivemos live com o apóstolo Lara, com o profeta Amaro. Tivemos várias lives, né? Na verdade, Irineu Gruber. Hoje, às 19 horas, nós vamos ter uma live muito interessante, gente. Vocês não podem perder a live de hoje, às 19 horas, que é com o apóstolo Estevão Wagner. O apóstolo Estevão Wagner é um mestre, é um apóstolo, e ele vai falar uma coisa muito interessante. O tema de hoje é o papel do profeta na equipe apostólica. Você que tem acompanhado nossas lives aqui, você sabe que nós temos batido na tecla que dentro da igreja evangélica precisa ter uma equipe apostólica composta por 5 ministérios. É bíblico, é óbvio, está em Efésios 4. Então, dentro da igreja é importante ter um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor e um mestre.
Esses são a equipe apostólica dentro da igreja. E qual é o papel do profeta dentro dessa equipe? Vamos falar sobre isso hoje. Vai ser uma live muito esclarecedora para quem ama os 5 ministérios. E para você que quer mover o profético dentro da igreja, você que faz dança profética, ato profético, intercessão profética, adoração profética, palavra profética, arte profética, tudo que é profético dentro da igreja, precisa de um respaldo do profeta. E nós vamos falar sobre isso. Porém, ontem nós tivemos a nossa terceira aula, né? A aula de ontem foi com o profeta Amaro, gente. Profeta Amaro é sem igual, né? Profeta Amaro, para mim, minha referência pessoal de profeta, eu me identifico muito com o profeta Amaro porque ele é como eu, um tesbita, um profeta pedra bruta, sal grosso, né? Nós somos profetas que não participamos de escola. Eu preferiria ter sido um profeta escolado, como vocês, que participam de congressos, que participam de lives. No meu tempo não tinha essas coisas, então nós fomos criados, moldados pelo fogo, pelo deserto e discipulados pelo próprio Deus, no ministério profético. E ontem nós tivemos essa live com o profeta Amaro, que o tema de ontem foi quem tem voz não depende de títulos. Então, foi uma live de muito confronto e, como sempre, todo dia, essa semana, às 19 horas, nós temos essa live de ensino e eu volto no dia seguinte, às 11 da manhã, como estou agora, para fazer a resenha. O que é resenha, gente? É um bate-papo aqui, onde eu dou o resumo da live e também vocês podem fazer depois, daqui a pouquinho, perguntas e respostas sobre tudo. Então, vamos começar pela resenha. Vocês estão vivos aí, gente? Quem está vivo, dá um glória a Deus aí. Vamos lá. Eu anotei 5 tópicos importantes da live de ontem. No entanto, esses tópicos, alguns têm vários subtópicos. Então, eu preciso que Deus me dê graça no tempo aqui para fazer uma boa resenha para vocês. Primeiro tópico, gente, dentro desse tema de ontem, que foi quem tem voz não depende de títulos. Entendam isso. Eu quero que vocês aprendam isso. Eu quero que... é sempre muito bom você fazer o seguinte, você assistir a live à noite e quando vem aqui para a resenha, você vem com caderno e caneta, porque eu já trago tudo mastigadinho para você anotar. Isso aqui é uma escola de profetas. Não é? Isso aqui é uma escola de profetas. Então, quem passa pela escola precisa anotar, precisa ter o caderninho. O que você vai aprender, o que você está aprendendo aqui nessas lives, talvez você nunca tenha aprendido em outro congresso, em outra escola, porque está fluindo muito ouro, muita revelação. Então vamos lá. Primeira coisa é, nem todo profeta precisa de título. Aliás, esquece, vou repetir. Essa frase, na verdade, eu escrevi hoje, pensando na live de ontem. Então a frase é a seguinte: nem todo profeta tem título. E nem todo título tem profeta. Escrevam essa, porque essa é paulada, gente. Quem puder digitar na tela do computador aí, eu vou ver se eu consigo digitar aqui também pelo meu, porque essa é paulada. Deixa eu ver se eu consigo digitar aqui. Vai ficar na tela um pouquinho. Uma pauleira, gente. Isso aqui é um... Ó. Essa é forte, hein? Não sei se eu vou conseguir fixar, mas eu vou ver se eu consigo mandar por aqui e eu mesmo fixar. Vou conseguir. Tá aí, ó. Estão vendo aí? Nem todo profeta tem título e nem todo título tem profeta. Gente, tem muito profeta legítimo de Deus que nasce, vive, cresce, opera no ministério e morre sem saber que é profeta. Ele nem precisa dizer, porque o único ministério, irmão, que não depende de você se identificar com o título é o ministério de profeta. Quando você recebe na tua igreja um apóstolo, você geralmente diz, olha, temos aqui um apóstolo, temos aqui um pastor, temos aqui um evangelista. Agora, profeta, você não precisa se preocupar em identificar a pessoa, olha, temos aqui um profeta. Sabe por quê? Porque quando o cara abrir a boca, todo mundo já vai saber que ele é profeta.
Quando ele se mexer, todo mundo já vai saber que ele é profeta. Então o profeta, ele não depende de título. O ministério profético é o ministério que menos depende de um título. É claro que hoje em dia a cultura, graças a Deus, Deus está restaurando a cultura do profético no Brasil. Então não tem nada de errado você botar lá profeta Amaro, profeta Ricardo Ribeiro, profeta Vinícius Iracet, profeta Tony Calado. Não tem problema nenhum. Só que isso não faz diferença para nós. Na verdade, não. Porque o profético fala mais do que o título. Faz sentido para vocês? Então, a primeira parte dessa frase é legal. Nem todo profeta tem título. Agora, nem todo título tem profeta. Porque tem gente aí que bota lá, profeta fulano de tal. O cara não é um profeta. Ele é um mestre que dá aula sobre assuntos proféticos. Cuidado com isso. Porque tem muita gente que dá aula sobre assuntos proféticos, mas não é profeta. Ele entende do profético. Ele entende do profético. Tá? Então, fica aí essa chave para vocês. A primeira parte da resenha. Segunda parte, número 2. Ser profeta é ser voz do céu na terra. Essa é a segunda parte da nossa resenha, né? Ser profeta é ser voz do céu na terra. Entenda isso, porque essa aqui ela vai ter vários subtópicos. Voz, preste atenção. Voz do céu. O profeta é voz. João Batista, ele não era conhecido como profeta que clama no deserto. João Batista era conhecido como a voz que clama no deserto. O profeta, ele é voz. Foi falado ontem, inclusive, uma coisa muito interessante. O profeta Amaro falou que Samuel, ele era conhecido porque tudo que ele dizia, tudo que ele falava, acontecia. E é verdade, né? Quando Saul estava procurando pelas jumentas do pai dele, Saul, ele chegou na fronteira de Zuf e ele falou, vamos voltar para casa antes que meu pai comece a se preocupar mais conosco do que com a jumenta. E aí a pessoa diz, aí o servo de Saul diz assim, vamos seguir nessa linha, nessa terra que nós entramos, porque aqui tem um profeta chamado Samuel e tudo que ele fala acontece. Então o profeta, ele é reconhecido porque ele é voz, porque a voz dele, ela é poderosa. É muito mais do que um título. Tem gente que tem título, mas não tem voz. Você vê, por exemplo, quando eu falo a palavra, eu vou falar o nome e eu quero que você me diga o tamanho que essa voz tem. Por exemplo, vamos lá. Kenneth Hagin, Benny Hinn. Você não precisa botar lá profeta Kenneth Hagin. Você não precisa botar profeta Benny Hinn. Mas você sabe que o tamanho da voz deles é do tamanho do mundo. O mundo todo ouviu a voz do Kenneth Hagin. Até hoje. E olha que na época do Kenneth Hagin não tinha internet. Mas a voz dele reverbera até hoje. Profeta é voz. Benny Hinn. A voz dele é Kathleen Kuhlman. Kathleen Kuhlman, que foi a discipuladora de Benny Hinn. Até hoje a voz dela reverbera. Então, a voz que clama no deserto. Tem gente que tem voz. Tem profeta que tem voz do tamanho... Escuta isso. Tem profeta que tem voz do tamanho do bairro. E amém, glória a Deus. Deus levantou ele para mudar o bairro. A voz dele vai alcançar o bairro dele todinho. Não passa disso. A voz, tamanho, bairro. Tem profeta que tem voz do tamanho da cidade. Tem profeta que tem voz do tamanho do país. Tem profeta que a voz vai além do país. Por exemplo, eu aqui tenho na minha live gente dos Estados Unidos. Eu tenho assistindo aqui, quem está me assistindo aqui dos Estados Unidos. Tem gente de Moçambique me assistindo. Então, algumas vozes, elas vão além nações, né? São vozes que espalham-se porque a voz, ela é levada pelo vento. Por isso que o profeta, ele tem um poder muito grande na verbalização. Ser profeta é ser voz. A Bíblia diz, inclusive nós falamos ontem aqui, que Deus fazia conforme a palavra de Moisés. Era tremendo, né? Moisés falava,
Moisés falava e Deus fazia o que Moisés falava. Então Moisés falava assim, ó, vai vir uma praga, vai vir uma peste, vai ter rã aí tomando o Egito todo. Deus olhava lá de cima e dizia assim, maneiro, gostei da ideia, top, valeu, mandava. Deus honrava, porque o profeta ele é um cheque em branco. O profeta é uma carta em branco. Ele fala e Deus respalda. Eu estou falando sobre o profeta de ofício. É voz de Deus. Deus respalda. Por isso nós temos que ter muito cuidado com o que falamos, o profeta. O profeta não pode amaldiçoar porque está nervosinho. Ah, estou nervosinho, o ônibus não parou para mim, eu amaldiçoo esse ônibus em nome de Jesus, o ônibus vai capotar. O ônibus capota, morre um monte de gente porque o profeta é um oprimido, é um endemoniado, é um amaldiçoador. Um profeta precisa ter equilíbrio emocional. Irmão, se você é profeta, você precisa conversar sempre com um psicólogo, com um psiquiatra se for necessário, com um terapeuta, com um mentor, para que seja sempre administrado o seu equilíbrio emocional, porque baseado no seu equilíbrio você vai verbalizar, e o que você verbalizar vai se tornar realidade. Amém? Então é isso aí, número 2. Número 3, nem toda, essa aqui é muito forte, vou botar aqui também vou fixar essa aqui também para nós. Vou botar aqui, vou fixar e depois eu falo. Pronto, tá aqui, chegou. Fixei. Nem toda voz profética é um profeta. Entenda isso. Eu falei que profeta é voz, mas às vezes você fala assim: ah, eu sou uma voz profética. Glória a Deus. Isso não significa que você é um profeta. Às vezes Deus te usa como voz profética. Às vezes Deus usa até um jumento. Já pensou se a jumenta do Balaão falasse, eu sou profeta? A jumenta do Balaão, vou até escrever essa aqui no meu esboço aqui, porque isso não pode ser esquecido. A jumenta de Balaão foi uma voz profética, sim ou não? Claro que foi. Mas ela era profeta? Profetiza a jumenta de Balaão. A Bíblia diz, se você não clamar, até as pedras clamarão. Significa que as pedras são profetas? Não. Então Deus pode usar vozes proféticas que não sejam profetas. Você precisa entender isso para não subir uma vaidade quando Deus te usar e você falar assim, ah, eu profetizei, então eu sou profeta. Deus me usou na profecia, então eu sou profeta. Inclusive, nós precisamos entender que existe dom de profecia e existe profeta. São duas coisas diferentes. Eu quero que vocês guardem isso aí no resuminho de vocês. Por isso essa resenha hoje. Dom de profecia é um dom dado pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que é um dos 9 dons. E é uma manifestação dada com um fim proveitoso. Então como é que funciona o dom de profecia? Você está de boas. Você não está vendo nada. Deus não está revelando nada. Mas aí vem o dom. Te pega. Você profetiza. A profecia ela passa pela sua cultura. Entendeu? Por isso que às vezes a gente profetiza falando erro de português. Às vezes quando nós profetizamos, nós envolvemos a nossa alma, né? Nós envolvemos nossos estilos religiosos. Tem gente que profetiza no chamarai, no reteté, tem outro que é mais calmo. Por quê? Porque é o dom de profecia passando pelo canal que somos nós, mas é um dom do Espírito Santo. Agora, o profeta, ele não é um dom de profecia. Porque é um dom, o profeta é um dom de Cristo e não do Espírito Santo. Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas. Então ele é uma voz profética. Aliás, ele é um profeta e não uma voz profética. Nem toda voz profética é profeta. Isso ficou claro para vocês aí, gente? Deu para entender? Deu para entender que nem toda voz profética é um profeta? Senão a mula de Balaão, a jumenta de Balaão ia ficar dizendo aí, eu sou profeta. Ia botar lá no Instagram dela lá, profeta jumenta de Balaão. Ué, ela profetizou, ela falou, né? Nem toda voz profética é profeta, tá? Agora, o mesmo Paulo, foi citado isso ontem, então,
O mesmo Paulo que diz que nem todos, aliás, Paulo disse que todos podem profetizar. Tem um versículo, se eu não me engano, 1 Coríntios 14, Paulo diz, todos podem profetizar. Todos podem profetizar. Mas no mesmo texto, Paulo, olha o profeta Amaro aí, bom dia, lindão, nossa resenha de hoje aqui com a turma. Então, no mesmo texto, Paulo pergunta, mas são todos profetas? Então, profetizar não significa ser profeta, tá? Guarde isso. Profetizar não significa ser profeta. Você pode ser você pode ser profético. Você pode estar numa unção profética. Você pode ser a jumenta de Balaão, inclusive. Mas profeta é uma coisa, profecia é outra coisa. Número 4. Quarto tópico da nossa resenha. Eu vou colocar aqui, vou fixar o número 4 para quem está chegando acompanhar. E depois eu vou tirar umas dúvidas de vocês aí. Tá aqui, ó, fixado. Se o profeta é voz, ele precisa estar rodeado de ouvidos. Se o profeta é voz, ele precisa estar rodeado de ouvidos. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte. Quem é, escuta o que eu vou falar. Quem é o é para alguém. Escreve aí isso, por favor, para que eu saiba que vocês estão me ouvindo. Escrevam aí. Quem é o é para alguém. Você só será levantado em um dos 5 ministérios quando houver alguém clamando para que esse ministério se levante. Deus só levantou Moisés porque houve um clamor do povo. Deus só mandou Jesus porque houve um clamor do povo. Deus só mandou Gideão porque houve um clamor do povo. Deus só levantou os apóstolos porque houve um clamor do povo. Deus, ele se move pelo clamor do povo. Então, se Deus te levantou como profeta, é porque há uma geração de ouvidos, porque você é voz. Então, você precisa dizer assim, Senhor, quem são as vozes? Olha só o que eu vou falar aqui, porque isso daqui vai pegar vocês de jeito agora. Vou botar um negócio aqui, deixa eu até escrever, gente, porque Deus está falando com vocês e está falando comigo aqui. Pega essa aqui, respira fundo, aperta o cinto de segurança aí, porque o que eu vou falar aqui é muito sério. Quem é o é para alguém. Se Deus se levantou como voz, existem ouvidos separados para essa voz. Ok? Legal. Quem é o é para alguém. Qual foi o erro de João Batista? João Batista não era voz? E vozes não são feitas para ser ouvidas? Sim ou não? Enquanto João Batista profetizava no lugar e para as pessoas para a qual ele foi levantado, o ministério dele frutificava. Agora, quando João Batista saiu dali do Jordão, ele foi até o palácio de Herodes e ele continuou sendo voz, mas para o ouvido errado. Olha aí, vozes para o ouvido errado. Meu Deus do céu. Ele perdeu a cabeça. Quem é voz e fala para o ouvido errado, termina decapitado. Dá para fazer uma poesia aqui, né? Quem é voz e fala para o ouvido errado, termina decapitado. Tem gente que tem voz, mas vai falar no lugar errado. Vai falar a mensagem errada ou vai falar para o ouvido errado. Então, nós precisamos falar, Senhor, quais são os ouvidos que o Senhor levantou para que eu seja voz? Pior coisa que tem é quando Deus levanta o profeta e esse profeta está na terra errada, está no lugar errado. É por isso que Deus falava, Deus movia profeta, gente. Vou escrever isso aqui também na minha resenha para mim. Você vai ver na Bíblia toda que Deus falava para o profeta. Deus falou para Elias, vai até Serepta, porque lá tem uma viúva que vai te sustentar. Você vai morar lá, Deus vai levantar uma viúva, porque o profeta não se preocupa com essas coisas. Quem sustenta o profeta é o reino, irmãos. Aí eu vou até abrir uma aspa aqui. Quem sustenta o profeta é o reino.
Quando o reino não sustenta o profeta, Deus cala o profeta e o reino não ouve a voz. Aguenta essa. Eu quero que vocês escutem isso. Deus falou para mim através do profeta, do apóstolo Coraiola, que eu tenho que ir para Jerusalém. Não falou? Eu não posso ir agora em novembro com Coraiola porque minha agenda está cheia. Aí o Wesley Rose me fez uma proposta, ele falou, olha, eu vou com uma caravana para a Terra Santa em março. Março está perfeito para mim. Eu perguntei pro Wesley Rose quanto é para eu ir nessa caravana. Ele falou assim, 7 parcelas de R$2.000. Eu falei para ele, pode botar meu nome aí que Deus vai levantar 7 pessoas que vão, cada mês, a partir desse mês, Deus vai levantar 7 pessoas para pagar minha prestação para eu ir para Jerusalém. Irmão, se chegar em março eu não for para Jerusalém, eu estou tranquilo, eu estou na paz, eu não preciso, eu moro numa casa, eu tenho teto, eu tenho comida. Agora, a voz que Deus quer me dar lá, as palavras que Deus quer me dar lá em Jerusalém, para eu trazer para vocês, eu não vou poder buscar. Por isso que Deus fala para o profeta, vai até Serepta que eu vou usar uma viúva para te sustentar. A mulher nem comida tinha para ela. E Deus falou, aí o profeta falou, dá para mim, faz um bolo para mim, me dá água. Ele bebeu a água, comeu o bolo, e depois ele profetizou na vida dela, a mulher prosperou, porque o profeta ele pode não ter, mas ele tem voz. O profeta, às vezes, você fala, como é que pode esse cara não ter dinheiro e estar profetizando na minha vida? O profeta pode não ter dinheiro, mas ele tem voz. Ele liberou uma palavra de prosperidade, a mulher prosperou e sustentou ele. Enquanto ele morou naquela cidade, a mulher sustentava ele. Profeta, irmão, não pode ficar preocupado com carro, com casa. Irmão, vocês têm que ver o meu carrinho aqui, ó, uma Paliozinho 1.0 que eu chamo de jumentinho. 1994, vou para lá e para cá, estou andando com ela, feliz da vida. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque eu vou onde meu Palio me levar. Se vocês quiserem que eu vá até... pastor, apóstolo, me visita aqui em Distrito Federal. Glória a Deus. Faça acontecer a viagem. Eu não posso me preocupar com isso. O que eu preciso é estar cheio do Espírito para ser voz na vida de vocês. Hoje eu acordei com um aperto no peito, meu Deus do céu. Uma dor no peito, um aperto, vontade de chorar. Aí eu já chamei minha equipe, nós temos uma torre de intercessão. Eu falei, eu quero todos vocês orando por mim, me blindando, orando pela minha vida, porque tem algo errado e não vai dar errado. Tá errado, mas não vai dar errado. Aí eu orei em línguas 2 horas, falei, Espírito Santo, eu quero que todo o caos vá embora e eu declaro que Jerusalém está se estabelecendo na minha vida, a paz, a tranquilidade. O que o diabo levantou vai cair por terra. Eu tive que me preparar para eu estar aqui agora em paz, orando e ministrando sobre a sua vida. Esse é o papel do profeta. Amém? Então, vamos continuar aqui nesse tópico 4. Ser profeta é voz, e ele precisa estar rodeado de ouvidos, e ouvidos certos. Quem fala para o ouvido errado termina decapitado. Deus movia os profetas de lugar até outros lugares para que os ouvidos corretos pudessem ouvir a voz profética. O profeta é um ativador de destino. E a palavra do profeta é um certificado, irmão. A palavra do profeta é documento. Se Deus fala para mim assim, filho, eu vou te dar uma casa, já é. Ontem o profeta Amaro profetizou a nossa base apostólica. Minha esposa já está na rua procurando. Eu estou fazendo live, ela já está na rua procurando. Comigo não é brincadeira, meu irmão. A palavra do profeta é certificado. O profeta deu detalhes, falou, é num lugar assim, que tem assim, tem isso, que minha cidade é pequena. Minha mulher já está na rua procurando. Está no carro, está procurando. Porque a palavra do profeta é certificado. Quando você receber uma palavra profética, irmão, relaxa, descansa e diga, obrigado, Deus, valeu. Tá selado. O profeta é um ativador de destino. Agora entenda, a mesma boca que abençoa, ela é uma boca que dá sentença. Vocês têm que ter muito cuidado. Escuta o que eu vou falar aqui. Prestem atenção, tem 71 pessoas online agora, 70, porque uma que saiu, tá oscilando. O pessoal dá uma passadinha e fala, não, esse tema eu não gosto não, aí vai embora. Fica aí que eu vou mandar uma para vocês agora. Tem muita gente que chega para mim e fala assim, apóstolo, libera uma palavra para mim. E eu penso, meu Deus, essa pessoa não tem noção do que está falando.
essa pessoa não tem noção do que está falando, porque eu não vou falar por mim, eu vou falar por Deus. O profeta não fala o que ele quer, ele fala o que o Espírito... O profeta é apenas uma boca que representa o sentimento e o que Deus está vendo. Apóstolo, aqui ó, nossa filha Sueli, pastora Sueli, está dizendo, estou aqui em Belém do Pará e já temos a casa que será a nossa base apostólica. Amém, Sônia. Então, próximo passo, organizar, levantar uma equipe para me levar a Belém do Pará, para nós iniciarmos a nossa base apostólica aí. Para eu botar a mão na cabeça de vocês, ungir o local, fazermos acontecer. E comer coxinha de caranguejo aí do Ver o Peso. Então, gente, o que eu estava falando para vocês. A pessoa fala assim, apóstolo, libera uma palavra para mim. E eu fico pensando, meu Deus, será que essa pessoa está pronta para ouvir uma palavra de Deus nesse momento? Porque Deus ele conhece a iniquidade do seu coração. Deus conhece os pensamentos e as intenções do seu coração. Deus conhece o que você fez. Deus sabe o que você fez no verão passado. Deus sabe de tudo. Aí você acha que o profeta vai chegar e vai falar assim, eis que te digo, vaso, Deus vai te dar uma casa nova e um varão. Não, o profeta vai falar o que Deus falar. Pei! Aí a pessoa fala assim, ai, eu não recebo não, está repreendido. Como não recebe, meu irmão? Onde é que você vê na Bíblia alguém ouvindo uma palavra do profeta e dizendo não recebo? Então não fique pedindo palavra para profeta. Espera, se Deus quiser falar contigo, ele vai falar. Não pede não. Uma coisa é você pedir um alinhamento. Por exemplo, ontem o profeta Amaro entregou um recado de Deus para mim no último minuto da live. Infelizmente a live cortou. Eu chamei ele no reservado e falei para ele, profeta, faltou alguma coisa? Faltou algum detalhe na profecia? Ele, não, era isso aqui e pronto. Amém. Fim de papo. Guardei, segurei. E fim de papo. Agora se eu fico, fala mais. Às vezes eu vou extrair dele um juízo e não uma justiça. Amém? Outra coisa, nós aprendemos com o profeta Amaro ontem. Cuidado com esse negócio de decreto. Irmão, não fica dando decreto. Ah, vou liberar um decreto. Você não é juiz para liberar decreto. E às vezes você pode destruir a vida de uma pessoa, destruir o destino de uma pessoa. Porque quem destrói uma vida, destrói uma história, destrói um destino. Porque fica decretando. Cuidado. Sabedoria. Tá? Continuando aqui para nós batermos um papo se der tempo. Porque ontem a live foi bem rica, né? A boca que abençoa também fala sentenças. Prosperidade tem a ver com profecia. Isso é importante. Gente, você quer... Quem quer viver uma vida próspera aí, diga eu. Quem quer viver uma vida próspera, diga eu. Vou esperar aqui algumas pessoas dizerem eu... Isso aí, próspero. Tô falando prosperidade mesmo, irmão. Tô falando ter dinheiro na conta. Eu tô falando ter sua geladeira cheia de carne de qualidade. Eu tô falando ter uma vida próspera. Você quer viver uma prosperidade? Então eu vou te dizer qual é o segredo. Cola com um profeta e não larga mais ele. Agora, não fica trocando de profeta não, irmão. Quem troca de profeta toda hora, não. Cola com um profeta e não larga mais ele. Por quê? A Bíblia diz assim, olha o que eu vou falar para você. Crede no Senhor teu Deus e estareis seguros. Então Deus igual segurança. Vou escrever aqui para vocês. Deus igual segurança. Profeta igual prosperidade. Vou escrever aqui, vamos lá. Tá lá, tá aí no fixado, ó. Para quem está no Instagram, para quem está no YouTube não vai ver, mas para quem está no Instagram vai ver. Deus igual segurança, profeta igual prosperidade. Ó, crede no Senhor teu Deus e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Então você está com Deus, você está seguro. Você está com um profeta, você prospera. Agora, o que significa colar no profeta? Né? Alguém botou aqui.
Posso colar no Senhor, profeta? Marquei aqui. O que significa colar no profeta? Colar no profeta, irmão, não é ficar no pé do profeta toda hora. Ai, profeta, ai, profeta, ai, profeta. Ai. Não. Colar no profeta significa duas coisas. Uma, semear constantemente na vida do profeta. De mês em mês, semana em semana, se puder. Porque o profeta, ele é movido pela honra. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Eu sei que isso dói. Eu não queria ter que falar isso. Eu não gosto de falar sobre essas coisas. Quem sabe, quem me acompanha, são 122 lives já. Eu raramente falo sobre isso, mas é a semana profética. Eu estou aqui para ensinar. Eu não posso deixar de ensinar. O profeta é movido e instigado pela honra. É bíblico. Então, em primeiro lugar, semeia e mantém a frequência, porque a primeira semente abre o ventre do profeta. As outras mantêm a unção. Segundo, colar no profeta não é ficar falando, enchendo a paciência do profeta. É ficar. Ficar. Eu sei, Cássia, eu sei que você entendeu. Só estou usando tua pergunta como exemplo aqui, tá? É ficar de olho no profeta. De olho. Eu fico de olho, irmão. Ó, eu colo no profeta Amaro. O profeta Amaro nem sabe o quanto eu tô colado nele. Ele faz uma live, eu tô de olho. Todas as lives que eu vejo que o profeta Amaro faz com alguém, eu tô de olho. O profeta Amaro vai viajar, agora ele tá de quarentena, pandemia. Quando ele viajar, eu vou estar de olho. De vez em quando eu vou numa viagem, vou atrás dele. Tudo bem com o senhor, profeta? O senhor tá precisando de alguma coisa, profeta? É só isso. É só isso. Porque o profeta não dá nada, ele só recebe. E ele dá a profecia. Nós aprendemos isso, eu só estou repetindo as palavras do profeta Amaro que nós aprendemos ontem, que é uma referência de profeta para nós. Tá? O profético está ligado a governos eclesiásticos e secular. Foi falado isso ontem também. Então, por exemplo, eu tenho dois tipos de filhos espirituais. Eu tenho filhos apostólicos, que são pessoas que eu ajudo a estabelecer igreja nos 5 ministérios. E eu tenho filhos proféticos. Eu tenho um grupo aqui, eu acabei de orar um por um, só de filhos proféticos. Quem são nossos filhos proféticos? São pessoas que Deus levantou para estar posicionada em um dos 7 montes da sociedade. Então são políticos, empresários, psicólogos, são administradores, são artistas. Está aqui no nosso grupo. São pessoas que têm finanças, porque é governo, finanças é governo. Ou são alunos proféticos, que estão desenvolvendo um profético, também são filhos proféticos. Por quê? Porque o profético está ligado ao governo eclesiástico e secular. Tá? E para nós finalizarmos, a última frase da nossa resenha, e aí nós vamos trocar ideia. Vou colar aqui para vocês a última frase da nossa resenha. Já foi até falado aqui hoje, mas eu vou finalizar com ela. Está colado aí, número 5. Profeta não dá coisas, ele recebe. Porque a sua palavra vale mais do que bens. O profeta, irmão, você vai ver na Bíblia, onde o profeta ia, as pessoas davam as coisas, davam bens para profetas. E o profeta dava uma palavra na vida da pessoa. Agora, o que vale mais? A palavra recebida pelo profeta ou o bem que foi dado? Vou te provar. A mulher sunamita não podia ter filho. Ela não podia ter filho. Quanto custa um filho? Eu sei quanto custa um filho. É só você botar no papel. Tem preço, irmão. Tudo tem preço. Casamento é um negócio. Um filho tem preço. Custa o preço da escola, preço da faculdade, preço da mochila, preço do alimento, preço do médico, preço de tudo. Custa um filho. Filho custa milhões, mas não é isso que eu quero falar. Quanto custa o sonho de ter um filho? Não tem preço. Aquela mulher, ela deu uma casa para o profeta morar, porque ela percebeu que o profeta viajava muito para aquela região e não tinha onde ficar hospedado. Então ela deu um quartinho, uma cama, uma escrivaninha. Olha que palavra tremenda. Uma cama, uma escrivaninha, uma cadeira e um quarto para o profeta morar. Aí o que acontece? Um dia o profeta pensou, poxa, eu queria tanto dar alguma coisa para essa mulher, mas ela já tem tudo. E profeta não dá bens, profeta dá palavra. O discípulo do profeta falou assim, ó, ela tem uma coisa que o Senhor pode dar.
ela tem a necessidade de ter um filho, ela não pode ter filho. O profeta falou: isso para mim é moleza. Foi lá, orou, liberou uma palavra, ela teve um filho. Passou algum tempo, esse filho morreu, anos depois. Olha agora o rema. Ela pega o filho, ela nunca tinha entrado no quarto do profeta. A Bíblia diz que ela parava na porta do quarto para falar com o profeta. Só que como o profeta tinha saído e o filho dela morreu, ela pegou o filho, levou em cima, dentro do quarto que ela deu para o profeta, botou o filho deitado na cama. Na cama que ela deu para o profeta. E o profeta foi lá depois e ressuscitou o garoto. Então, a semente que você coloca na vida de um profeta é cama para ressuscitar milagres na tua vida. Muitas vezes, Deus vai ressuscitar sonhos por causa da semente. Deus vai ressuscitar projetos por causa da semente. Deus vai ressuscitar casamentos por causa da semente. Deus pode ressuscitar até um filho, se Ele quiser, por causa da semente. A semente que foi colocada na vida do profeta se tornou cama para o milagre. São códigos, gente. Tá ok? Então, agora nós temos 18 minutinhos e eu quero tirar a dúvida de vocês sobre o que vocês quiserem perguntar. Lembrando que às 19 horas hoje nós teremos mais uma live. Hoje, dia 27 de agosto de 2020. E a live de hoje será com o apóstolo Estevão Wagner sobre o papel do profeta na equipe apostólica. Vamos lá. O que vocês querem saber? Como é que eu posso ajudá-los nesse bate-papo hoje, na nossa resenha sobre a live de ontem com o nosso queridíssimo profeta Amaro? Vamos lá. Eu dou um tempinho para vocês escreverem as perguntas, mas é bom que vocês escrevam, porque o tempo passa muito rápido aqui no Instagram e às vezes demora, dá um delayzinho. Vocês escrevem aí, demora um minuto para chegar aqui para mim. Essa semana tá uma benção, né, gente? Eu acho que lá para sexta ou sábado eu vou anunciar qual vai ser o tema da escola, a escola gratuita da semana que vem. Semana que vem tem outra escola gratuita com outro tema. Mesmo esquema. 19 horas e 11 da manhã resenha. Um tema voltado à batalha espiritual. Só vou dar essa dica. Mas, cadê vocês? Às vezes o pessoal fala assim: apóstolo, eu quero te honrar, bota a tua conta aqui no Instagram. Eu não gosto, eu fico constrangido. Eu não gosto de botar minha conta no Instagram. Mas quem quiser minhas contas, é só entrar no meu site, ministerioricardoribeiro.com.br. Muito simples, né? ministerioricardoribeiro.com.br. Você encontra lá Banco do Brasil, Itaú, Caixa, PayPal e PicPay. Não fica faltando. Como saber se uma profecia é verdadeiramente inspirada por Deus? Você precisa de discernimento espiritual e analisar os sinais, porque Deus dá sinais do mundo espiritual para que você possa perceber se há uma veracidade na profecia. De que forma posso ajudar em uma igreja que está sem vida e sem fiéis? Ah, Norma, muito legal. Uma igreja que está sem vida e sem fiéis não é uma igreja. Já deixou de ser igreja. Porque igreja tem a ver com fiéis e tem a ver com vida. Mas se a igreja morreu, é uma igreja que morreu, e você quer ressuscitá-la, a melhor maneira de fazer uma igreja ressuscitar nesse tempo de pandemia não é através de lives nem através de cultos online. É através de visitas. Visite as pessoas, pergunte como é que elas estão, ore com elas, dê uma cesta básica, ajude, porque quando uma pessoa é ouvida, reconhecida e perdoada, ela vai ficar com você para o resto da vida, porque essas são as 3 necessidades básicas do ser humano: ser ouvido, ser reconhecido e ser perdoado. Quando nós damos isso para alguém, a pessoa se agarra conosco. Ó o profeta Amaro, são os profetas de hoje tão edificantes, tão eficientes quanto os do passado? Gente, o profeta Amaro fazendo pegadinha comigo, ó. Eu não respondo, não. Eu vou responder profeta Amaro? Eu responderia que não, né? Os profetas do passado, olha que coisa que eu fico muito incomodado com isso, mas é verdade. Os profetas do passado não tinham isso aqui, ó.
E mesmo assim, eles faziam muito mais do que os profetas de hoje. Sabe por quê? Porque eles não tinham isso aqui, mas eles tinham intimidade com o verbo vivo. Eles não tinham o verbo escrito, mas eles tinham intimidade com o verbo vivo. E os profetas de hoje, infelizmente, eles têm o verbo escrito, eles têm o verbo vivo, mas não buscam intimidade. Aquilo que nós falamos ontem. A gente manda orar em línguas 3 horas. Ah, eu não consigo, eu estou lutando, só 10 minutos que eu consigo. Meu irmão, se você não quer buscar, você não pode ser profeta. Só pode ser profeta quem tem intimidade com a sala do trono. Ontem eu recebi o telefonema de uma pessoa que falou assim: apóstolo, eu queria uma ajuda sua sobre oração em línguas, eu quero orar mais. E eu falei assim: quantas horas você está orando por dia? Ele falou assim: eu oro 24 horas. Falei: caramba, tu ora 24 horas? Ele falou: eu só paro para dormir ou para falar com alguém quando alguém me chama. E eu quero orar mais em línguas. Eu falei assim: mas como é que você quer orar mais? Ele falou assim: eu quero chegar ao ponto de eu ter que escrever bilhete para as pessoas, porque eu não posso parar de falar em línguas. Então o tamanho da tua sede, meu irmão, revelará o tamanho da unção sobre a sua vida. Como conseguiremos identificar um profeta de ofício? Há algo em específico? É só assistir a live de ontem, tá? A live anterior a essa, se eu não me engano, essa daqui é 122 ou 124. Vou dizer para vocês agora. Dá tempo aqui, peraí, aguenta aí, gente. No meu YouTube, fica tudo salvo no YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro. Então essa live aqui que eu estou fazendo agora com vocês, ela é a 123. Procure a 122 e o profeta Amaro, ele vai explicar para vocês, ele deixou explicado como identificar um profeta de ofício. Profeta onde não tem profeta, profeta onde não tem profeta na congregação, não entendi a pergunta. Como saber o meu chamado? Essa aqui é legal, essa pergunta, dentro desse contexto profético. Essa pergunta é legal, eu estava pensando em falar sobre isso para vocês. Tem muita gente que quer saber assim: será que eu tenho chamado para profeta? Irmãos, vai vivendo o profético. Vai vivendo o profético. Vai vivendo. Deus te deu uma palavra? Fala. Deus te deu uma direção de ato profético? Faça. Porque existem várias fileiras proféticas. Tem profeta de ofício, tem profético, tem unção profética. Vai vivendo o mover profético. E se de fato você for um profeta de ofício, daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, daqui a 2 anos, pelos frutos, você vai poder observar e falar: realmente, as características que eu tenho são de profeta de ofício. E aí você vai conversar com um apóstolo e com um profeta, dentro de uma equipe apostólica, se possível, que são os 5 ministérios, para que eles avaliem junto com você e possam te ajudar a legitimar essa unção, tornar ela legítima para o corpo. Porque ela já é legítima para o reino, mas ela precisa ser legítima para a igreja, reconhecida na igreja. O que fazer onde não tem profeta na igreja? Seja o profeta que não tem. Você é a resposta que a igreja precisa. Apóstolo, o Espírito Santo falou comigo dos profetas que estão colocando seu CPF em público e que CPF em público, advertência que o Espírito Santo. Depois me explique isso em reservado aí para eu entender. O pessoal está pedindo para chamar o profeta Amaro. Nós vamos fazer uma live, muitas outras lives exclusivas com o profeta Amaro. Agora nós já estamos terminando aqui. Ser ouvido, ser reconhecido, ser perdoado. Porém, as pessoas de hoje perderam a essência e temor para com Deus. Estou lendo o comentário de vocês para responder. Estou lendo os comentários de vocês aqui para responder, gente. Tem alguns textos que não são perguntas, aí eu fico perdidinho aqui. Dentro do ofício profético e dentro dos exemplos de ontem do profeta Amaro, o profeta profetiza causa ainda existe, trazendo o juízo de Deus. A profecia do caos, a profecia contra o caos. Veja bem, vamos lá, entendi o que vocês estão falando, entendi a pergunta. Você está perguntando se ainda existe profeta do caos.
Existe uma diferença entre profeta do caos e profeta do juízo. O que é um profeta do caos? O profeta do caos é uma pessoa que tem uma unção profética, mas ela serve ao demônio e ela só declara coisa ruim. Então ela olha para uma pessoa, ela só verbaliza: o mundo vai acabar, o anticristo vai matar todo mundo, você vai morrer, você vai bater com o carro. São pessoas que são profetas e elas têm dificuldade de receber as revelações de organização e de paz e de alinhamento. Então elas só entregam revelações de dor, de raiva, de ódio. Isso é um profeta do caos. Agora, o que é um profeta do juízo, da justiça? É uma pessoa que muitas vezes entrega uma palavra dura por ordem de Deus, mas não porque elas estão sendo alimentadas por esse sentimento. Às vezes a gente até chora. Eu já recebi direção de Deus de entregar palavras duras, de juízo, geralmente acompanhadas de uma correção. Então, geralmente Deus fala assim: olha, eu falei para um rapaz uma vez, escuta essa, que Deus me dê graça e dê tempo de falar. Nós tivemos inclusive uma live sobre isso com a minha discípula Sandra, contando como o irmão dela morreu. Tem uma semana que eu fiz essa live com ela. O irmão dela, nós oramos para o rapaz sair da cadeia. Ele estava preso. Quando ele saiu da cadeia, eu sentei frente a frente com ele e falei: filho, eu estou vendo você deitado num caixão com um tiro na cabeça. Você morreu, você está morto já, tá? Deus já me mostrou o teu futuro, você está morto, você está deitado no caixão. Mas Deus mandou me dizer que Ele pode mudar o futuro. Se você se agarrar com Deus, e se você se acertar com Deus hoje, Deus vai mudar o teu futuro. Mas o futuro já está escrito, você está morto. Entendeu? Ele ficou olhando para mim com a cara de paisagem. E ele foi embora, e menos de um mês depois, 2 ou 3 semanas depois, ele recebeu um tiro na cabeça e morreu. Então, eu não fui um profeta do caos. Eu falei o juízo de Deus com muita dor e ainda dei uma direção para ele. Porque Deus pode mudar o tempo. Deus pode mudar o futuro. Mas ele não quis. Entendeu? Foi duro, foi triste. Estou lendo aqui o resto dos comentários de vocês. Tem muito testemunho, né? Ó, o profeta Amaro falou uma coisa, isso aqui é importante, gente. Essa palavra do profeta Amaro, ó. Passei por 3 unções de reconhecimento: a igreja local, o ministério e apostólico. Isso é muito importante. Ontem eu chamei uma filha minha, muito amada, que ela tem uma unção profética. Escuta isso. Essa minha filha, muito amada, filha espiritual, ela tem uma unção profética. Mas ela não foi reconhecida profeta ainda. Nem por mim e nem por ninguém. Só pelo público. Aí o pessoal que chama ela para fazer live já começou a botar lá: pastora e profetiza fulana de tal. Eu chamei ela no reservado e falei: filha, você foi reconhecida, você foi legitimada, você foi ungida? Não. Então liga para essa pessoa e manda tirar o título. Porque nós não podemos colocar a carroça na frente do boi, senão nós vamos atrapalhar o processo de Deus na nossa vida. E outra coisa, é o tema da live de ontem: o que somos fala mais do que títulos. E ela recebeu com muito amor, porque ela é uma filha legítima. Como um profeta pode se desenvolver onde não há espaço para o profético? De duas uma: ou ele vai ser um daqueles profetas do Antigo Testamento que vai ficar batendo com a mão na ponta de faca, só para poder deixar claro o que falou, né? Só para deixar claro o que falou, e depois, quando houver o juízo sobre aquela terra, estará escrito no reino, nos livros do mundo espiritual, nas crônicas do mundo espiritual, que o profeta havia avisado. Ou o profeta tem que sair dali. Mas existem profetas que foram chamados para poder deixar o aviso. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não ouviu. Estamos acabando, né, gente? O tempo vai passando, que é uma beleza. Mas eu ainda tenho 4 minutinhos aqui, ó. Legal, gente. É isso aí. Eu acho que vocês chegaram aqui no final das perguntas.
Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Quero dizer que amo todos vocês. Para quem não sabe, nós fazemos live todos os dias. Essa semana estamos fazendo 2 lives por dia. E é muito importante que você assista todas as lives. Então, quem quiser assistir todas as lives, elas estão numeradas. Já são mais de 120. Basta acessar o meu site, ministerioricardoribeiro.com.br. Tem um botão lá com a playlist das lives. Se você quiser assistir essas lives, a sua vida vai mudar. Porque lá nós ensinamos o crente a ser crente de verdade. 5 ministérios, Comissão dos 7 Montes, ativação profética, paternidade espiritual, guerra espiritual. Essas são as 5 chaves que nós trabalhamos ali profundamente nessas lives. Ah, mas é muita live para assistir, meu irmão. Você tem gente que maratona Game of Thrones em um final de semana e são mais de 100 episódios. Senta no final de semana, mergulha nas lives e deixa Deus trabalhar a sua vida. Amém? Hoje, às 19 horas no horário de Brasília, teremos a live com o apóstolo Estevão Wagner. O tema da live vai ser o papel do profeta na equipe apostólica, nos 5 ministérios dentro da igreja. É muito importante, você que tem um ministério, você que é pastor, você que quer saber como colocar um profeta, que às vezes a gente tem medo, né? Como é que eu vou colocar um profeta dentro da minha igreja? Sei lá. Reconhecer é importante, tem que ter o profético dentro da igreja. Então vai ser uma live tremenda, 19 horas hoje. E amanhã, 11 da manhã, nós voltamos para fazer a resenha e o bate-papo sobre a live de hoje. E assim nós vamos durante a semana. Semana que vem vai ser uma semana de guerra espiritual, de lives sobre batalha espiritual. Mas como a batalha espiritual tem várias vertentes, a vertente que nós vamos trabalhar, eu digo mais à frente. Deus abençoe. Um beijão pro profeta Amaro. Gente, amem o profeta Amaro. Sempre que vocês tiverem vontade de honrá-lo, honre-o também. Ele é referência profética sobre a minha vida. É ele quem eu fico como Eliseu, olhando de longe e dizendo: eu quero ser assim quando eu crescer. Então, a unção que você respeita é a unção que você recebe. Deus abençoe. E eu quero também abençoar vocês que são meus filhos apostólicos, meus filhos proféticos, que estão debaixo da minha paternidade. Obviamente, quem está debaixo da minha paternidade também está recebendo o fluir daqueles que estão sobre mim. E precisando, meu WhatsApp também está disponível no site ministerioricardoribeiro.com.br. No meu site, ministerioricardoribeiro.com.br, tem tudo sobre nós. O que nós somos, o que nós temos. Bênção sobre a sua vida. Shalom. Até às 19. Tchau, tchau.